Capítulo 6. O Patinho Feio. Esse todo mundo conhece, tô certa? Mas duvido que você chegue sozinha nessas conclusões. Clarissa mais uma vez entrega um presente em forma de capítulo. Bom, a avezinha nasceu na família errada, fugiu para sobreviver, passou por um monte de perrengue e por último encontrou a sua turma, sua moçada, aqueles que reconheciam nele um igual. Um sonho, né? Viver onde a gente pode ser só a gente, sem se explicar demais. E vamos lá para análise. A autora nos dá um aviso. Com essa história a gente vai aprender a perder menos tempo com aquilo que não nos deram e dedicar mais tempo à procura de pessoas com quem a gente se sinta bem. Os significados básicos que nos interessam são os seguintes. O patinho da história simboliza a natureza selvagem, que, quando forçada a enfrentar circunstâncias pouco propícias, luta instintivamente para continuar viva, apesar de tudo. A natureza selvagem sabe instintivamente aguentar e resistir, às vezes com elegância, às vezes sem muito estilo, mas resistindo assim mesmo. O outro aspecto importante da história é de que, quando a vibração específica da alma de alguém, que tem tanto uma identidade instintiva quanto espiritual, é cercada de aceitação e reconhecimento psíquico, a pessoa sente a vida e a força como nunca sentiu antes. Descobrir com certeza qual é a sua verdadeira família psíquica nos proporciona a vitalidade e a sensação de pertencimento. As meninas que demonstram ter uma forte natureza instintiva muitas vezes são ditas estranhas, colocadas de lado. Desde a época que são bebês, são mantidas presas, domesticadas e ouvem dizer que são inconvenientes ou teimosas. Suas naturezas selvagens se revelaram cedo demais. A história de rejeição dessa menina é similar à do patinho feio. Em muitas culturas, essas meninas nascem com expectativas rígidas de como se devem comportar, quais valores seguir, quais ideias defender, o que pode sufocar a sua essência criativa. Quantas de nós não passou por isso, seja de forma muito agressiva ou mais branda? Para a mulher selvagem, a conquista é principalmente de si mesma, e o caminho do patinho feio é justo esse. Esse caminho começa antes mesmo dele nascer, com a mãe pata, que por amor quer chocar o ovo esquisito, mas que por medo ou prostração desiste de defender aquele rebento tão diferente. A história da mulher e da sua relação com a mãe é fundamental. Muitas vezes a mulher traz uma espécie de mãe dentro da cabeça, que foi formada ainda na infância. O arquétipo da mãe é complexo. Por ser uma mãe ambivalente, dividida entre o desejo de aceitação social e o amor pelo filho, o que a torna psíquica e emocionalmente dividida, refletindo a ambivalência do patinho, que precisa se descobrir fora dos seus ambientes opressivos. Em culturas punitivas, a mulher frequentemente se sente dilacerada entre o desejo de ser aceita e de amar a sua essência selvagem. O papel da heroína surge quando ela consegue, apesar das dificuldades, proteger a sua autenticidade e suas qualidades instintivas. Para isso, ela precisa de coragem para agir e assumir as suas próprias forças, mesmo que a cultura ou a família a antagonizem nesse processo. Na história do patinho feio, a mãe se vê pedindo ao patinho que vá embora. Essa é a mãe prostrada, que perdeu o sentido de si mesma, uma mulher que perde sua energia vital. A cultura pediu e ela cedeu, que ela se prejudique para manter a ordem social. A cura da mãe ambivalente ou da mãe prostrada é ser feroz. A cura está no destemor, que não à toa é o oposto do que a sociedade ensina. Clarissa fala também da mãe sem mãe e da mãe criança, que é o arquétipo de todas as recém-mães. Vale a leitura completa do capítulo, sem dúvida. A autora enfatiza que todas as mães, independente de sua circunstância, têm papel na formação dessa matéria-prima, que é a mulher. Ser a mãe forte que transmite segurança ou a mãe fragilizada que precisa de cura, cada uma delas deixa marca na mulher que está em processo de conquista da sua essência. A ausência de uma mãe forte ou a presença de uma mãe prostrada contribuem para caminhos mais difíceis, mas não impossíveis, para a mulher reconstruir sua própria força e autonomia. Esse é o principal ponto, entender que a reconstrução do relacionamento interno com a figura materna real ou arquétipo é uma etapa fundamental na jornada da mulher para se libertar das limitações impostas pelo passado ou pela cultura.
Mulheres que tiveram mães destrutivas ou ausentes podem sentir que algo morreu nelas, mas podem reatar e fortalecer sua própria maternidade interna, reconstruindo a conexão com a sua essência selvagem. Para superar esses obstáculos e conquistar a mulher que deseja viver de forma plena, a autora propõe que as mulheres recuperem sua energia de mãe interna, ou seja, que cultivem nela uma atitude de cuidado, atenção e fortalecimento de sua própria natureza selvagem. Essa força vem do reconhecimento, da aceitação e do amor por si mesma, mesmo diante das experiências difíceis. O fortalecimento ocorre na medida em que ela desenvolve seu self criativo e instintivo, movendo-se na direção da sua própria vitalidade, paixão e expressão artística, musical, literária ou de qualquer outra forma de manifestação que possa ajudá-la a conectar-se com sua essência selvagem. A autora já vinha dizendo isso em outros capítulos. Isso nos diz de uma persistência. Assim como o patinho que continua a procurar seu lugar e sua turma, a mulher deve persistir na busca pela sua essência, mesmo diante de rejeições, obstáculos ou recaídas. A força da natureza selvagem é a de quem não desiste, de quem continua a tatear na escuridão até encontrar a luz. Outra coisa vale destacar nesse capítulo, e isso é muito importante para o nosso crescimento enquanto mulher, enquanto ser que vive em comunidade. Abandonar a condição de sobrevivente. Deixa eu explicar melhor. Uma vez que a gente passa por tudo isso, por tantas batalhas e tantos sofrimentos, uma palavra brilha como a casa que queremos morar. Sobrevivente. Mas olha o que diz a Clarissa. Uma mulher pode sentir tanto orgulho de ter sobrevivido que esse sentimento prejudique seu desenvolvimento criativo futuro. Quando a mulher insiste em repetir que é uma sobrevivente, quando já se passou o tempo em que isso seria útil, o trabalho adiante de nós é óbvio. Devemos fazer com que a pessoa solte das mãos do arquétipo do sobrevivente. Se não o fizermos, nada mais poderá crescer. Outro ponto-chave que explica muitos conflitos. As pessoas que têm o lado selvagem mais desenvolvido agem de acordo com os desejos da alma, enquanto os demais agem de acordo com o que é aceito pela cultura e pela comunidade. É daí que emerge o combate, o choque e a não adequação. A sociedade pede da mulher selvagem algo que ela deve se recusar a dar. A coerência nas atitudes é uma expressão impossível para a mulher selvagem, pois sua força está na sua capacidade de adaptação à mudança, na sua inovação, na dança, nos uivos, nos rosnados, na sua vida instintiva profunda, na sua chama criadora. Ela não revela coerência pela uniformidade, mas sim pela vida criativa, pela percepção, pela rápida captação de imagens, pela flexibilidade e destreza coerentes. E para finalizar, não adianta o cisne se esforçar para ser um bom pato. Assim como não adianta a vassalisa se esforçar para ser uma boa menina. É preciso ser honesto em relação ao problema para poder encontrar o remédio adequado. O primeiro passo é reconhecer: não sou um pato. Só um cisne reconhece o outro. Os patos não darão isso a um cisne. Segundo Clarissa, o pior que pode acontecer a um pato é ficar congelado, sem ação, perdendo sua força vital. Confesso que já aconteceu isso comigo, e pode acontecer mesmo, antes da gente saber sequer que existem cisnes. Mas o importante é seguir, com resiliência. Enquanto não estiver preenchida, continue andando. Boa semana!